Em sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro deu uma dura resposta aos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O presidente rebateu declarações do ministro Luiz Roberto Barroso apontando: pega muito mal um ministro do Supremo Tribunal Federal mentir. O Barroso mentiu aqui. Ele disse que, como as votações são feitas em escolas, passariam 3, 4 semanas contando votos. Ministro, pega mal mentir dessa maneira. Bolsonaro rebateu mais algumas alegações de Barroso e passou a questionar os atos do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro disse: agora, ministro Barroso, o senhor que é presidente do TSE. Fiquei sabendo agora que o ministro Alexandre de Moraes determinou que as publicações que eu botei na minha página dos links têm que ser retiradas. Afastou o delegado responsável pelo inquérito. Esse inquérito começou em 2018, 2 anos e meio. Por que não chegou ao relatório final? Interferência, porque todas as informações ele obteve. O presidente questionou se houve interferência na Polícia Federal para que o inquérito não prosseguisse. O presidente questionou também a alegação de que ele teria violado o segredo de justiça. Bolsonaro disse: segredo de justiça? O que estavam fazendo, não deixando esse inquérito ir para frente, é um crime contra a democracia. O presidente comparou o inquérito em que é acusado de interferir na Polícia Federal com as evidências de interferência na PF por parte de membros do TSE e disse: fui acusado de interferência na Polícia Federal. O senhor Alexandre de Moraes é o dono do inquérito. O presidente lembrou que o próprio STF divulgou o vídeo da reunião ministerial e disse que se, ao ser solicitado, tivesse dito que o pendrive tinha sido apagado, estaria sendo acusado de crime de responsabilidade. O presidente comparou: quando o próprio TSE afirma que os logs foram apagados, o senhor Janino tinha que ser processado. Alguns falam até que ele deveria ser preso. O presidente também lembrou que o inquérito dos atos antidemocráticos foi publicado pelo jornal Estado de São Paulo quando ainda estava sob segredo de justiça e questionou: o inquérito, dito sigiloso, ainda está no site do Estadão. Ninguém mandou retirar. Bolsonaro ironizou o fato do ministro Alexandre de Moraes ter decidido sobre um pedido assinado por ele mesmo, dizendo: chuta lá no TSE para ele mesmo pegar aqui no STF. O presidente questionou: querem intimidar quem? A justiça é para todos. O presidente relatou rumores que correm sobre as motivações do hacker mencionado no relatório do próprio TSE e questionou por que os ministros Barroso e Moraes, ao invés de investigarem as graves alegações, tentam manter o assunto em segredo e até afastam o delegado que investiga. O presidente disse que não é aceitável que a eleição seja decidida por meia dúzia de pessoas em uma sala secreta. Bolsonaro disse: eu estou falando de democracia, mas não é essa democracia de contar os votos escondidinho, não. Essa democracia de ficar um hacker 8 meses no TSE e ninguém sabia de nada. Será que não sabia de nada? O que está acontecendo? E já querem nos calar. O presidente questionou: ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? E acrescentou: queriam provas? Eu apresentei provas. Eu devia ser elogiado pelo ministro Barroso e pelo ministro Alexandre de Moraes. O presidente disse ao público: se não é fácil você lutar com liberdade, imagine se você perder a liberdade. Assista. Ouvi agora há pouco, eu queria falar menos sobre esse assunto, mas eu ouvi agora há pouco aqui na Jovem Pan uma declaração do ministro Barroso dizendo os mais motivos para que não fosse aqui oficializado o voto impresso no Brasil. Uma coisa chocou, porque pega muito mal um ministro do Supremo Tribunal Federal, um ministro, mentir. O Barroso mentiu agora, quando ele disse que como as votações, são feitas em escolas, realmente, uma parte considerável, quase todas as escolas têm sessões eleitorais, passariam 3, 4 semanas contando o voto e as criancinhas não poderiam ficar um mês sem aula. Ministro, pega mal mentir dessa maneira, ou então és um tapado que desconhece a rancho, eram nomes que é difícil entender,
e levava em média 10 dias, e não 30 dias. Tá? Hoje em dia, com o sistema que nós gostaríamos que fosse aprovado e não foi, o voto seria impresso. Há uma enorme diferença em ler um papel, né, impresso e um papel escrito à mão. Então a apuração seria feita pelos próprios mesários, ali na sessão eleitoral. A média são 400 votos por sessão eleitoral. E tem ali, em média, 4 pessoas tomando conta daquela sessão eleitoral. Acabou a votação, contar 400 papéis com voto impresso, não tem dificuldade. Acredito que 2, 3 horas seria mais do que suficiente para contar esses votos. Agora vem Vossa Excelência dizer que as criancinhas ficariam um mês sem aula. Isso não me entender, não quero adjetivá-lo aqui, mas pelo amor de Deus, tá? Tá achando que o povo brasileiro é o quê? Vai mentir dessa maneira? Daí fala outra mentira. O país tomado pela milícia, pelo PCC, pelo tráfico, poderiam pegar 10 mil eleitores e criar um clima, né, lá na sessão eleitoral, dizendo que, olha, o que está na tela não está no papel aqui do lado. Se não está, é do TSE. Falou também na segurança do transporte das urnas de papel. Pelo amor de Deus, em cada sessão eleitoral tem um policial militar. Muitas vezes tem gente das Forças Armadas participando dessa operação. Agora, ministro Barroso, o senhor que é presidente do TSE, fiquei sabendo agora que o ministro Alexandre de Moraes determinou o quê? Que as publicações, como eu tenho na minha página, dos linkzinhos ali do inquérito da Polícia Federal tem que ser retirados. Tá? Qual o prazo que ele deu? Tem o prazo aí? Agora aqui, presidente. E o que mais também? Afastou o delegado responsável. Afastou o delegado responsável pelo inquérito. Esse inquérito começou em novembro de 2018. 2 anos e meio. Por que não chegou no final, no relatório final? Pelo que tudo indica, não posso afirmar aqui, interferência. Porque todas as informações, quase todas, que o delegado precisava lá do TSE, ele obteve. Inclusive, ministro Barroso, uma das afirmações do senhor Giuseppe Giannini, o homem pai do voto eletrônico, né, que foi afastado, mas foi ser secretário especial no seu gabinete, ele escreveu lá, por ocasião daquela investigação, que o próprio TSE apagou os logs, ou seja, apagou as possíveis provas do crime. Agora, houve interferência na PF, 2 anos e meio. Quando seria concluído esse processo? Se a gente ficar quieto aqui, não ia ser concluído nunca. Agora, a medida afastar o delegado encarregado do inquérito, com toda certeza, o diretor-geral da PF vai botar outro delegado lá. E, obviamente, né, o que nós queremos é agilidade, rapidez, que com todas essas informações, que está na minha página na internet, e Vossa Excelência, Alexandre de Moraes mandou retirar agora, o pessoal já copiou. Todo mundo já copiou. Eu tenho cópias aqui. Segredo de justiça, o que estavam fazendo, não deixando esse inquérito para frente, é um crime contra a democracia. Não querem apuração. E olha só o que acontece. Eu vou falar um caso aqui real, comigo. Eu fui acusado de interferência na Polícia Federal, naquele inquérito lá do senhor Alexandre de Moraes mesmo, né? Foi o dono do inquérito, que eu teria interferido na PF quando eu fui acusado pelo então ministro Moro. E eu tinha filmado, gravado a minha reunião reservada. Eu não tinha obrigação de gravar. Não é uma sessão como na Câmara dos Deputados, como na Câmara Municipal que tem pelo Brasil, uma Assembleia Legislativa, ou uma sessão do Supremo Tribunal Federal. O pendrive. E ele divulgou o que aconteceu lá. Foi passado para a imprensa depois. Ainda ia ser acusado do quê? De ter interferido sim na PF e escondido o pendrive.
com toda certeza eu estaria me acusando de um montão de coisa, crime de responsabilidade, teria mandado processo para a Câmara para abrir um processo de impeachment, um montão de coisa. Agora, quando o próprio TSE afirma nesse inquérito da Polícia Federal que os logs foram apagados, que a marca dos possíveis crimes foram apagados, o senhor Janine tinha que responder o processo. Alguns acham até que ele devia ser preso por omissão da justiça. E o que o ministro Alexandre de Moraes faz agora? É o que chuta lá no TSE para ele mesmo pegar aqui no Supremo. Ele inicia o processo lá no TSE, manda para o Supremo, ele mesmo é o dono do inquérito e começa a investigar. Afastar o delegado? Eu acho que a Polícia Federal vai ouvir esse delegado. Por que o atraso na apuração daquele inquérito? Que ali sim, uma comprovação clara, com provas do próprio TSE de interferência. Querem intimidar quem? A justiça é para todos. Todo mundo no Brasil, né, uma grande parte dos brasileiros, querem a certeza de quem votar, o voto vai para lá. A gente não devia nem estar perdendo tempo com isso. Tem muita coisa importante para eu fazer no Brasil. Mas eu tenho que pensar nas eleições do ano que vem, não por mim, mas pelo futuro do Brasil. Chega a informação aqui que o inquérito dito sigiloso, entre aspas, da PF, né, sobre atos antidemocráticos, ainda está no site do Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Ninguém mandou retirar. Foi vazado. Que foi vazado, né? Foi vazado. Bem, o que acontece? Nós tivemos aqui uma votação no parlamento essa semana sobre uma PEC lá da Bia Kiss, que o relator era o Felipe Barros, que não conseguiu 308 votos. Conseguiu 229 a favor e 218 contra. Ou seja, ganhou, mas não levou. Faltou quórum. Regra do jogo. Paciência. Agora, o que o Globo.com faz quando disse que praticamente metade do parlamento acredita, né, na urna eletrônica e a outra metade tem desconfiança? Que se não tivesse desconfiança, teria votado contra a PEC do voto impresso. Daí vem a Globo.com, são aliados, né? Após derrota da PEC, Bolsonaro ataca a TSE e mente sobre o placar. Pessoal, eu sei que são 513 deputados. A metade está lá, 256,5. Mas entre os votantes, tá, praticamente metade foi a favor e metade foi contra. Mas vamos lá. Vamos continuar? Alguma coisa mais sobre o voto impresso aí, pessoal? Está bom o tamanho, né? Vamos ver amanhã qual vai ser a decisão do diretor-geral da Polícia Federal, o Maiorino, sobre essa decisão do prezado ministro Alexandre de Moraes, que afastou o delegado do inquérito. Nós queremos que esse inquérito vá para o final. Já está todo documentado lá. Com essa decisão do Alexandre de Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Eu acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas. É apenas aí uma suposição. Alguém acha que o hack era um hack turista? E não tinha o que fazer. Lá em abril de 2018, ano das presidenciais, ele ficou passeando lá no TSE, teve acesso ao código-fonte, teve acesso à senha do ministro Banhos, teve acesso à senha de outro funcionário. O tempo foi passando, ele ficava lá, para cá, viu o código-fonte, teve acesso ao código-fonte. Tivemos o primeiro turno, tivemos o segundo turno, e daí, em novembro, esse hack, que continua desconhecido, né? Ele resolve dizer o que aconteceu. Aí teve um inquérito, o próprio TSE disse que sim, ele passeou dentro do coração dos computadores do TSE, que contam votos, que fazem a apuração, né?
O próprio TSE diz que as pegadas foram apagadas, que os logs foram apagados pelo próprio TSE, apagando marcas do que foi feito lá, e com os logs podia saber de tudo que aconteceu. E daí então, por que esse hack, né? Ou esse grupo de hack, essas pessoas resolveram denunciar? Olha onde nós chegamos. Não tenho provas. Para a Globo não falar amanhã que Bolsonaro mentiu, sem provas, estou adiantando. Não tenho provas. Então, mas alguma coisa aconteceu. Começam as pessoas a pensar, né? Por que o hack ficou 8 meses e depois resolveu fazer uma matéria, né? E falar o que aconteceu lá. E tudo estava na mão do TSE. Tá fácil saber se ele entrou ou não. O TSE disse que entrou. E entrou por 8 meses. Será que o pessoal do TSE, aquela meia dúzia que toma conta do TSE, não sabia? E deixou correr frouxo? Que a história, ou história que chega pra gente, história, né? Sem o H, com E, história, ou história, você não sabe? Era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. 12 milhões de votos. Bem, acabou o segundo turno, tá? E esses 12 milhões de votos não foram suficientes para o outro lado, 5% a 45%. Assusta, pô, mas só essa pequena diferença era uma onda a meu favor no Brasil todo. Uma onda enorme, gigantesca. Bem, o que poderia ter sido acontecido, não tenho provas e não sei se é verdade. Como o trabalho dos hacks, contratado para tirar esses 12 milhões de votos, não foram suficientes, o outro lado ganhou, os hacks teriam levado um calote de quem os contratou para assumir com 12 milhões de votos. Levaram um calote, resolveram denunciar, resolveram melar o jogo. E te sabe que o outro lado é especialista nisso, em dar calote nos outros. É especialista. Até quando quer se candidato a um cargo mais baixo possível no Brasil. Então essas histórias vão continuar rodando por aí. Em vez do senhor ministro Alexandre de Moraes, o senhor Barroso, colaborar com as investigações, chama o delegado. Por que parou o processo? Eu vou levantar agora com números mais precisos, desde quando é que foi a última ação do delegado encarregado desse inquérito. Parou. Por que parou? Parou por quê? Interferência do TSE, que não é a primeira vez que se tem notícias, né, de possíveis fraudes por ocasião das eleições. Agora, é justo a gente viver um final de ano pré-eleitoral, o ano eleitoral do ano que vem, sobre a suspeição de possíveis fraudes? O que o presidente do TSE está fazendo para acabar com essa dúvida? Estamos botando novas camadas, tem 40 camadas. Aqui é brincadeira, pô. O hack estava lá dentro, o grupo de hack. Talvez, não tenho certeza, com a conivência daquela cúpula minúscula do TSE que está lá há quase 20 anos lá dentro, entre eles o senhor Janine, que não abre a boca para nada. Não abre a boca para nada. Assinou vários documentos, comprovou que houve invasão e agora está calado. E a decisão do senhor ministro Alexandre de Moraes é afastar o delegado? Vamos ter eleições? Vamos ter eleições. Mas eleições limpas. Eleições democráticas. Tem que ter eleições com contagem pública de votos. Não podemos, meia dúzia de pessoas, continuar contando as eleições numa salinha secreta. Acabou, o resultado é esse. E outra coisa gravíssima, poderia até ser orientado, né, se porventura não é dessa forma que é feito. Tu acaba as eleições, você vai lá fora às 5 da tarde, fica lá por 30 minutos, a tal da zerésima, né, uma tripa pendurada lá fora que você vê
quantos votaram naquela sessão, quantos votos foram para presidente, governador, federal, senador, tu vê lá. Agora, por que esses dados não entram online? Por que à noite de domingo eu não posso aqui em Brasília, por exemplo, acessar a minha sessão eleitoral que eu votei no Rio? Então, eu votei lá em frente à 1ª Divisão do Exército, a escola Rosa Alves da Fonseca, tá? Na minha sessão tal, eu vou ver lá quantos votos eu tive para presidente, quantos votos teve lá o nosso governador, senador, federal, estadual. Por que não apresentam online isso? Só aproximadamente 15 dias depois. É mais uma suspeita. Estão esperando o quê? Estão acertando o quê? Estão fazendo uma conta de chegada do final para o começo? Para quando apresentar, olha, está aqui, 15 dias depois em média, né? Está aqui, o resultado aí das sessões eleitorais, são mais de 400 mil no Brasil. Alguém pode fazer um programinha, né? Botar um pendrive lá e fazer uma contagem dele. Só que essa contagem vai bater com o número oficial. Será que nesses 15 dias, será? Eu estou desconfiando, sim. Estou desconfiando. Será que foram feitos acertos? Porque poderia ser liberado no mesmo dia, esse boletim online. Vocês, muitos que me acusavam de ditador, né, troglodita, né, pessoa que quer dar um golpe, eu estou falando de democracia, mas não é essa democracia de contar votos escondidinho, não. Essa democracia de descobrirem que o hack ficou 8 meses dentro lá dos computadores, no coração da informática do TSE, e ninguém sabia de nada. Será que não sabiam de nada? Quem estava fazendo esse trabalho lá dentro, ele não é o hack turista, que resolveu, não tem o que fazer, vou ficar em casa aqui passeando aí dentro do TSE. Então, o que está acontecendo? Ainda querem nos calar, me botar em inquérito. Já vejo aí jornalistas mestrados, dado que eu estou falando, 49 anos de cadeia a minha pena. Se eu perder o mandato hoje, né, ou quando deixar o mandato, vou responder o processo, que o processo vai ficar lá dentro do Supremo. 49 anos de cadeia, mais 2 anos aproximadamente por ter aí vazado o inquérito em segredo de justiça da Polícia Federal, o inquérito que interessa para todos nós. Se interessa para todos nós, tem que ser público. Ou não tem que ser público? Ia ficar escondido até quando, se eu não falo? Ia ficar escondido até quando esse inquérito lá dentro? Na primeira live minha, o TSE botou uma equipe ali para me rebater a cada coisa que eu falava, que imediatamente rebatiam lá. A segunda live, que não foi na quinta, foi na quarta seguinte, eu falei que ia ter essa live. Eu publicizei essa minha intenção. E comecei fazendo a live, eles não sabiam do que se tratava, né? Com documentos do TSE. Por que não me rebateram online? Por que não me rebateram online? Porque os documentos eram do TSE. Queriam provas? Apresentei provas. Eu devia ser elogiado pelo ministro Barroso e pelo ministro Alexandre de Moraes. Parabéns! Já começaram a ouvir o coronel que estava do meu lado aqui, por ocasião da primeira live. Não sei o que aconteceu lá, vou conversar amanhã com ele, já que ele trabalha conosco. Tá? Também o TSE decidiu que o ministro da Justiça tem que ser ouvido, porque ele esteve presente aqui na primeira live e falou alguns trechos de 2 inquéritos da Polícia Federal que apontavam que as urnas não podiam ser auditáveis. Precisavam do voto impresso para poder auditar e ter confiança nas eleições. Agora vai um delegado da PF ouvir o ministro da Justiça. O que está acontecendo? Cadê a democracia no Brasil? Onde te espera que tenha que vir exemplo, não vem. Vem truculência. Vem ameaças. Vem outro inquérito do fim do mundo, como o primeiro, que mantém um jornalista preso, que mantém um deputado federal preso. E quem está tentando contra a democracia sou eu.
Imaginem, povo brasileiro, se o outro lado tivesse ganho as eleições. Na fraude, ou na possibilidade de fraude, na suspeição ou não. Como estaria o Brasil agora? Estaria garantidíssimo esse sistema de eleições que pelo menos metade do Congresso, né, metade dos que votaram agora, nessa semana, desconfiam, não têm a convicção de que esse processo de votação é certo ou não. E dizer aos deputados que votaram contra. Tá? Pode haver, sim, problemas por ocasião das suas eleições em 22. Você vai reclamar para quem? Se for para o TSE, a resposta vai ser padrão. As urnas são confiáveis. Se entrar com recurso para o Supremo, nem sei se vai caber ou não vai ser julgado. Quem é que essas pessoas querem eleito ano que vem? Eu preciso falar o nome dessa pessoa? Vocês sabem o que ela nos legou de 14 anos do governo de esquerda que tivemos no Brasil há pouco tempo. Queremos isso para o Brasil? E vou concluir aqui para passar para assuntos mais importantes. Ou melhor, esse é importantíssimo. Pessoal, se não é fácil você lutar com liberdade, imagine se você perder a liberdade. Vocês viram, eu vi agora há pouco na Jovem Pan, o que o medalhista olímpico, né, a medalha de ouro, teve quando chegou no seu país. Qual foi o presente para ele? Deu uma cesta básica. Esse regime é apoiado por esse pessoal do PT, do PCdoB, do PSOL. Esse regime que vocês querem no Brasil, e alguns ficam me criticando ainda que perdeu, está com medo de dar mundo melhor para desqualificá-lo, para dizer que eu estou certo. Mas o povo procure saber quem é o ministro Barroso, o que ele defende, o que ele defendeu, o que ele defende. Para saber quem ele quer aqui. Essa minha cadeira realmente tem criptonita, mas eu tenho uma missão de Deus, entenda dessa maneira. Quem não quiser entender, paciência, respeito, e vou até o final. O que eles querem? A volta da corrupção e da impunidade. Não se esqueçam, povo brasileiro, que quem ganha eleições em 22, no primeiro semestre de 23, indica mais 2 no Supremo. Dizem hoje que sou eu ou Lula, né? Então, se eu for reeleito, se for disputar as eleições, se for reeleito, indico mais 2. E se o Lula, que vai disputar a eleição, né, ele indica 2. Qual o futuro do nosso Brasil? Qual o perfil dos candidatos indicados por mim e qual o perfil dos candidatos indicados por Lula? E não é apenas o Lula, não. Ele voltando à presidência, o Zé Dirceu volta para a Casa Civil. É aquele que disse, né, que ganhar eleição é uma coisa, tomar poder é outra. Ele disse isso. E depois, lá na Câmara, né, o Barroso foi na mesma linha. No ato falho, ainda perguntou no final, estou sendo gravado? Eu, quando fui gravado, e eu gravei porque eu quis, né, mas jamais podia esperar que a fita ia ser colocada nas televisões do Brasil. O que tem de errado do meu lado? Errado tem 29 palavrões, mas completamente diferente daquilo que disse o senhor Barroso dentro da Câmara dos Deputados.